Salve, galera! Vamos lá fazer o laboratório desse terceiro módulo, ou desse módulo onde a gente fez a manipulação das saídas de diferentes comandos utilizando o pipeline. Então, eu bolei aqui alguns exercícios para a gente brincar um pouco com vários desses comandos e a investigação de vários desses comandos que vimos durante este módulo, tá? Deixa eu abrir aqui. PowerShell, projetos, laboratório módulo 3 e pronto. Aqui eu tenho alguns enunciados que eu anotei aqui para a gente investigar dentro dos comandos. Então a primeira coisa, use o PowerShell para descobrir qual será o dia da semana daqui a 450 dias a partir de hoje. Beleza. Para a gente fazer isso, aí logo aqui depois, use o PowerShell para descobrir qual foi o dia da semana 450 dias atrás. Beleza. Para a gente fazer isso, a gente precisa investigar um pouco sobre determinados comandos e manipular um pouco a saída desses comandos. Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, a gente tem um comando que retorna a data de hoje. Simples assim. Então, hoje é uma quarta-feira, 7 de agosto de 2019, 9h15 da noite. Beleza. Eu preciso investigar este comando para saber o que ele tem de propriedade, como é que eu retorno o dia da semana de 450 dias a partir de hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer o que esse comando me dá de propriedades, o que esse comando, getMember, o que esse comando me dá de oportunidades de mexer diretamente nele. Então, primeiro, eu tenho aqui propriedades como dia da semana, olha, exatamente isso que ele está me pedindo, dia do ano, hora, kind, o tipo, milissegundos, minutos, mês, segundos, ticks, é uma outra unidade de tempo, né? Hora do dia, ano e date time. Beleza. Além disso, eu tenho vários métodos que o getMember me ajuda a conhecer. Entre eles, eu tenho a possibilidade de adicionar determinadas quantidades de dias, ou determinadas quantidades de horas, ou determinada quantidade de minutos. Então, eu preciso saber qual é o dia da semana daqui a 450 dias. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual que dia vai ser daqui a 450 dias. Então, eu vou adicionar 450 dias à data de hoje. Então, temos o getDate. Esse getDate me retorna um resultado. Para eu ver esse resultado ou essas propriedades, eu posso simplesmente colocar esse cara entre parênteses, como vimos aqui, e eu coloco aqui, por exemplo, Day of Week, por exemplo, e ele me retorna qual é o dia da semana deste resultado. Eu posso, mas isso aqui é da data de hoje, né? E eu posso utilizar métodos. Um dos métodos que a gente viu aqui em cima é o adicionar uma determinada quantidade de dias. Então, add base, e eu vou colocar 450 dias. Quando eu faço isso, ele me retorna que vai ser... coloquei 45, 450 dias. Ele me retorna que vai ser uma sexta, 30 de outubro de 2020. Se eu quiser, com isso, retornar somente o dia da semana, que é o que ele me pediu, eu já sei que é Friday, mas eu posso colocar isso aqui tudo entre parênteses, que já que isso tudo me retorna uma data, e eu pego somente a propriedade que me interessa, Day of Week. E ele me retorna que vai ser uma sexta-feira. Beleza. E para eu ver 450 dias para trás, vale ainda a investigação do método que a gente fez aqui. Não existe um método para subtrair dias. Tá? Eu não tenho esse método aqui. Eu vou sempre adicionar dias. Mas eu posso
utilizar esse método para adicionar dias e adicionar menos 450 dias. Quando eu faço isso, ele vai me retornar que dia foi há 450 dias para trás. Foi dia 14 de maio de 2018, foi uma segunda-feira. Mais uma vez, se eu quiser olhar somente o dia da semana, que foi o que ele me pediu, eu consigo isso fazendo essa consulta ou jogando isso. Se eu não quiser fazer desta forma, eu posso ainda, como eu vi que eu tenho estas propriedades aqui, inclusive o dia da semana, eu posso falar, olha, eu quero jogar isso aqui para um select e eu quero que ele me traga a data, dia do ano e dia da semana, por exemplo. Então, esse dia, a data é 14 de maio de 2018, foi o dia de número 134 do ano, e foi numa segunda-feira. Então, a gente usa essa investigação que o getMember pode nos dar para retornar exatamente a informação que a gente quer. Um outro pedido aqui do laboratório, para a gente também investigar nesse laboratório, use o PowerShell para localizar, digitei errado aqui, né? Localizar os 10 eventos 4624 mais novos de segurança. E aí a gente começa a investigar esses comandos. Primeiro, get command. Quais são os comandos para me retornar logs de eventos? Se eu não sei, eu posso pesquisar todos aqueles que tem na parte do nome event. Por exemplo, para a gente retornar... digitei errado aqui, ficou com 3 M's. Para a gente retornar, qual é o commandlet para retornar log de eventos. Dessa lista, eu tenho aqui o getEventLog, que é exatamente o que eu quero. Vamos tentar direto nele, getEventLog. Primeira coisa que eu preciso é um log de segurança, tá? Eu escrevi isso aqui no enunciado. Então, como que eu seleciono os logs de segurança? Vou dar um menos tab, log name já é uma opção. Eu tenho, quando eu dou aqui um espaço, application, hardware events, parameters, security. É exatamente isso que eu quero. Get event log security. Isso aqui vai me retornar uma cacetada de eventos de logs de evento. Eu só quero os 10 mais novos e somente eventos 4624. Então, eu escrevi isso tudo aqui no enunciado, 4624. Como que a gente localiza isso? Mais uma vez, vamos jogar isso aqui para um getMember, para a gente conhecer os nomes das propriedades. Como ele tem vários tipos de objetos, ele está me retornando aqui várias possibilidades. Então, eu tenho aqui um tipo de evento, cada um desses objetos, desse tipo de evento, me retornou um tipo de objeto específico. Mas eu tenho alguns campos que são comuns a todos eles. Entre eles, o Event ID, que é justamente o evento que eu estou procurando, o filtro que eu estou procurando fazer. Então, vamos fazer esse filtro. Vou repetir o comando. E nós vimos aqui como que eu faço um filtro para eu pegar somente os eventos que me interessam. Where object quatro meia dois quatro. Opa, na verdade eu quero procurar event id menos ec 4624, que é exatamente o evento que eu preciso. Então, isso aqui está me retornando somente esses eventos 4624. Beleza, eu tenho uma cacetada de eventos 4624. Só me interessa os 10 primeiros.
Lembrando aqui, como é que eu busco somente os 10 primeiros? Para eu buscar os 10 primeiros, a gente tem o select object menos first 10. Esses são os 10 mais novos, na verdade, né? Ele ordena aqui em ordem de data e hora. Então, os primeiros são mais novos. Ó. Ele está crescendo para cima. 22,34, 22,36, 22,40, 22,42 e assim por diante. Ele está crescendo para cima. Só me interessa os 10 mais novos. Então, first 10. E aqui eu tenho os meus 10 primeiros eventos. Os 10 primeiros são os 10 mais novos do evento 4624. O evento 4624, eu usei ele porque é um evento de logon. É um evento de que uma conta foi autenticada com sucesso. E ele com certeza tem em todas as máquinas. Então, com certeza não, mas por padrão ele tem em todas as máquinas, a não ser que eu desabilite esse tipo de log. Eu posso formatar isso num formato mais legível, como este, por exemplo, e, se for o caso, até jogar isso para um arquivo texto, para eu ter esse relatório. Então, vou chamar aqui de um outfile, vou chamar aqui de um relatório, ou melhor, hell audit.txt, e eu posso abrir esse relatório, como vimos algumas vezes durante esse módulo, esse relatório com todas as informações, onde eu tenho index, entry type, instance ID, message e assim por diante. Tá? Eu poderia selecionar somente os campos que me interessam. Ainda tem outros campos aqui que ele está me trazendo. Eu poderia selecionar somente os campos que me interessam, como por exemplo, eu quero repetir aqui o comando, where object select menos first menos property, e o que eu quero é event ID, eu quero time written e eu quero message. Não me interessam os outros campos, por exemplo. Beleza? Então, mesma coisa, vamos abrir de novo esse arquivo, hell.audit.txt, e agora eu tenho menos campos. E na ordem que eu especifiquei, eu tenho event ID, a data e hora onde ele foi escrito e a mensagem em si, com todas as informações detalhadas. Isso aqui já é outro evento e assim por diante. Beleza. Concluído, então, mais uma função do nosso laboratório. Outra, mostrar o working set total dos 10 processos de maior working set do computador local. Então, beleza. Working set, isso aqui é uma informação que a gente tem nos processos. Então, primeira coisa, eu preciso dos 10 working sets maiores. Como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa, get process. A gente tem todos os processos que estão rodando. Entre estes processos, eu tenho um campo chamado WSK, que é exatamente o working set. Esse working set, eu quero selecionar somente os 10 maiores. Esses 10 maiores, eu vou jogar para um sort object primeiro. Nesse sort object, eu quero ordenar por working set e descendente, ou seja, do maior para o menor. Quando eu faço isso, tab, ele está me colocando aqui em cima os 10 maiores working sets. Os 10 maiores não, né? Na verdade ele está colocando do maior para o menor as informações de working set. Como eu quero só os 10 maiores, eu posso jogar isso para um select object, como acabamos de fazer, e eu quero somente, faltou menos, somente os 10 maiores. Pronto, este é os 10 maiores working sets que temos dentro deste processo. Só que eu não pedi só isso.
Mostrar o working set total dos 10 processos. Este working set total não está sendo exibido ainda, concorda? Eu mostrei os 10 maiores. Ele está pedindo um working set total dos 10 processos de maior working set. Eu já selecionei os 10 processos de maior working set, mas como é que eu pego o total desse working set? Para isso, a gente tem, deste resultado, um measure object. Um measure object, ele conta para mim a quantidade de entradas que foi como resultado, mas eu posso pedir para ele somar uma propriedade específica. Quando eu faço isso, essa propriedade tem que ser numérica para ele conseguir fazer isso. Mas o que me interessa é a soma da propriedade working set. Enter. E ele me traz aqui o total de working set que está sendo consumido desses 10 processos. Beleza? Consegui, então, esse objetivo aqui. Mostrar o working set total dos 10 processos de maior working set do computador local. Agora, eu tenho um outro desafio. Salvar em um arquivo TXT uma lista de todos os serviços que rodam em todos os computadores de uma determinada OU, uma OU do domínio, uma unidade organizacional do domínio. Beleza. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso listar todos os serviços que rodam em todos os computadores de um determinado domínio. Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é utilizando o invoke command, mas como a gente não viu ainda, eu vou utilizar os pipelines e a manipulação desses comandos para a gente ter exatamente o que a gente precisa. Acho até que pelo invoke command seria mais fácil da gente fazer isso. Mas não é um conhecimento que eu já mostrei ainda, então vamos fazer isso utilizando o pipeline, que é o nosso objetivo aqui. A primeira coisa, eu preciso entender como que eu vou listar esses serviços. Então, para eu listar o serviço, a gente já fez isso aqui várias vezes, nós temos o getService, que me lista todos esses serviços. O getService me possibilita listar por um determinado computador. Eu posso passar um computer name, por exemplo, e eu especifico aqui o Nux DC1, por exemplo. Isso aqui vai conectar remoto lá no Nux DC1 e vai me retornar os serviços que estão rodando naquela máquina. Beleza, ele me trouxe o serviço. Demorou um pouquinho, até pausei um pouco o vídeo, mas só porque é a primeira conexão que eu faço, ele vai autenticar e meu ambiente virtual não está tão rápido assim. Ótimo. Ele me listou todos os serviços que estão rodando lá no DC1. Quando eu fiz isso, quando eu executei esse commandlet, eu poderia executar esse commandlet de uma maneira diferente. Eu poderia executar colocando a lista dos servidores que me interessam. Então, isso aqui trouxe todos os serviços que estão rodando no DC1 e estão rodando no SVR1 também. Por isso que ele trouxe duplicado aqui. Ó. Ótimo. Então, eu sei que eu posso passar vários computadores para o computer name. Mas eu quero pegar a lista de computadores do domínio. Aí eu aqui tenho poucos computadores, mas poderia ser uma lista de 50 computadores. E eu quero saber os serviços que estão rodando nestes 50 computadores de uma maneira rápida. Sem ter que ir um por um conectar na console de serviços, nem nada disso. Eu quero documentar isso de uma maneira rápida. Então, como é que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou investigar esse getService para eu saber se ele aceita algum tipo de entrada. Então, help getService menos showWindows e ele vai me mostrar se ele aceita alguma entrada ou não. E a primeira aqui já é exatamente o que me interessa. Eu preciso de uma lista de computadores que tenha by property name, ou seja, esses objetos, seja lá qual for o comando que eu executar antes, esses objetos têm que ter uma propriedade chamada computer name.
Se tiver essa propriedade, para cada objeto que tiver essa propriedade, ele vai vincular ao menos computer name do commandlet getService. Então, beleza, tá fácil. Vamos pegar os computadores do domínio. Get_AD_Computer, como já vimos várias vezes, eu quero todos os computadores. Eu posso especificar uma OU específica, né? Aí para especificar a OU específica é -searchbase, como por exemplo, domain controllers ou estações, ou seja lá o que for, Nux Labs, DC igual Nux Labs, DC igual a com. Eu botei uma aspas aqui no lugar errado, mas se eu lembrei direitinho o nome do meu domínio e o nome de tudo, isso aqui tem que me retornar. The object name has bad syntax. O que ele está me reclamando aqui? Ah, lógico, faltou aqui o OU, né? Isso aqui é o nome de uma OU igual a domain controllers. Beleza, agora ele me localizou a única máquina que eu tenho lá. O problema é que o meu ambiente ainda está muito pequeno, então eu só tenho uma máquina aí e uma máquina em uma outra OU. Se você tiver no seu ambiente uma OU com 30 computadores, você pode aí digitar o caminho dessa OU, distinguish name dessa OU, no mesmo formato que eu digitei aqui, utilizando o -searchbase. Eu vou deixar o meu filtro aberto, porque como o meu domínio é pequeno, não tenho problema dele fazer com as 3 máquinas que eu tenho dentro do meu domínio. Então, primeira coisa que eu tenho é a lista de máquinas. Acabei de ter a minha lista de máquinas. Quando eu olhei lá o help do meu getService, eu preciso de uma propriedade chamada computerName. Esse commandlet aqui me falou que eu tenho um parâmetro chamado computerName que aceita a entrada by propertyName. E puta merda, olha que bosta! O nome da minha propriedade não é computerName, o nome da minha propriedade é name. Neste caso, não vai ser feito vínculo deste objeto, dessa lista de objetos, com o parâmetro -computerName do getService. Mas eu posso criar a propriedade computerName. Para eu fazer isso, vamos primeiro criar a nossa propriedade. Select object -property. O que me interessa aqui? Name, basicamente isso. E eu vou criar um campo novo. Esse campo novo eu vou chamar de name igual, vou abrir aspas, computerName, que é a propriedade que me interessa, ponto e vírgula, expression igual, abro chaves, o atributo name. Quer dizer que o atributo computerName vai ser igual ao atributo name, que é exatamente o que me interessa aqui. Eu preciso ter uma propriedade chamada computerName, só isso. Fecho essa hash table e enter. Ótimo, agora eu tenho uma propriedade chamada computerName, que é exatamente o que eu preciso. Não precisaria nem desse name aqui, tá? Não é obrigatório, mas eu posso tirar. Isso é a única coisa que me interessa. A partir daí, eu consigo jogar isso para um getService. O getService vai me trazer a lista total destes serviços. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Bem, pela mensagem de erro, ele está me falando, ele tentou fazer o vínculo -computerName Nux DC1, não com o computerName, mas com o service name. O problema é que o name, que seria o nome do serviço, é uma entrada do getService que é posicional. Então, a primeira coisa que eu estou passando depois do getService, antes de tentar fazer o vínculo com um parâmetro -computerName, ele tentou traduzir esse cara como um nome de serviço. Por isso que ele pegou aqui o valor do meu objeto e levou isso como se fosse um nome de serviço. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou especificar
que eu quero qualquer serviço, para ele não fazer o vínculo com um name. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Funcionou. Trouxe para mim a lista dos serviços de todos os computadores. Infelizmente eu não tenho aqui a separação de cada um desses serviços por máquina. Mas vamos ver aqui se eu consigo isso de alguma forma. Vamos jogar para o getMember para a gente ver o que tem de propriedade. E eu tenho uma propriedade aqui chamada MachineName que eu posso mandar exibir. Então, volta isso aqui para cá. Select. Eu quero name. Isso aqui, na verdade, é status, se eu não me engano, né? Exato, status. Então, eu vou mandar exibir status name, que é a mesma coisa que o service name. Eu tenho aqui um display name, que é o nome completo. E eu quero machine name. Beleza. Agora eu tenho a lista dos meus servidores. Eu estou no meu CL1 com os serviços que estão rodando dentro dessas máquinas. Ele trouxe aqui para mim essa lista de serviços que estão rodando nesses computadores. Tem uma lista grande de serviços que ele está trazendo aqui. Ó. Beleza. Com isso, ele listou para mim os serviços que estão rodando nos meus diferentes computadores. Da mesma forma que eu fiz a lista dos serviços completa, eu poderia ter pesquisado um serviço específico, né? Então, se eu pesquisar aqui o Spooler, por exemplo, que é um serviço que eu sei que existe, ele me mostra o Spooler nessas 3 máquinas, qual é o status de cada um deles. Tá? Então, utilizei a saída de um comando como entrada de outro commandlet para pesquisar ou para montar um relatório sobre status de serviços dentro dos meus diferentes computadores. Essa lista que eu fiz aqui, select, antes eu tinha colocado o spooler asterisco, eu posso jogar, que é o requisito do meu laboratório, salvar em um arquivo texto, uma lista de todos os serviços que rodam em todos os computadores. Então, posso jogar isso para um arquivo texto. Para isso, Alt File, sei lá, serviços txt, Notepad serviços txt, e isso joga para mim o resultado total destes serviços para um determinado txt. Beleza. Meu próximo desafio é mostrar o espaço ocupado em todos os discos de todos os computadores de uma determinada unidade organizacional. Para isso, eu estou usando aqui, como a gente não viu ainda o WMI como uma forma de consulta de informações, eu vou falar disso um pouco mais para frente, eu já dei aqui o commandlet que me permite exibir os meus discos. Então, eu quero mostrar o espaço ocupado em todos os discos. Então, para isso, vamos primeiro entender como é que esse commandlet funciona. Get WMI object -class Win32 logical disk. Eu vou pegar esse cara e vou digitar isso aqui para a gente ver o que ele me traz de resultado. Get WMI object -class Win32 logical disk. Isso aqui me traz os meus volumes. Vamos dar uma olhada nas propriedades. Eu tenho device ID, drive type. Esse drive type 3 significa disco local, tá? Drive type 5 é um CD-ROM, é um DVD. O provider name está em branco, espaço livre e espaço total. E o nome do meu volume. Então, esses são os dados que ele trouxe dos meus discos. Olha o que o laboratório me pediu.
eu quero espaço ocupado em todos os discos. O espaço ocupado, ele não trouxe aqui. Ele trouxe o espaço total e o espaço livre, mas o espaço ocupado ele não trouxe. Será que é uma propriedade que está oculta? Vamos jogar isso aqui para um getMember para a gente ver o que ele me tem de resultado. E eu tenho size, como as propriedades, né? Eu tenho caption, block size, disponibilidade, acesso, descrição, driver type, file system, espaço livre, media type, name, number of blocks, número de blocos, provider name, purpose, cotas, size, status info. Não tenho aqui espaço ocupado em nenhuma dessas propriedades. E aí? Antes de me preocupar ainda em buscar espaço ocupado em todas as máquinas de um determinado domínio, que foi o que eu pedi no laboratório, como que eu posso trazer o espaço ocupado? Concorda comigo que o espaço ocupado é tamanho menos espaço livre? Então pronto, isso é tudo que eu preciso saber. Vou jogar esse cara para um... só pegar o resultado dele de novo, para eu pegar as propriedades que me interessam. Vou jogar isso para um select object. E as propriedades que eu quero é device id, vírgula. Vou pegar o drive type também, vírgula. Provider name está em branco, eu não vou nem mostrar isso. Free space e size. Beleza. Esses dados já estão me trazendo parte das informações que eu quero. Só que eu preciso do espaço ocupado. O espaço ocupado eu não tenho, mas eu posso criar. Vamos criar aqui uma hash table chamada name igual a ocupado. Não é um nome lá muito criativo, mas é o que eu preciso. Expression é igual a... Como que eu calculo espaço ocupado? Bem, eu já tenho as propriedades size e free space. Eu quero o objeto que está no pipeline, ponto size, menos o mesmo objeto que está no pipeline, free space. Fecho a expressão, fecho a minha hash table. Quando eu fiz isso, enter, e pronto. Agora eu tenho espaço ocupado em cada um dos meus volumes. O disco D é um CD-ROM, né? Na verdade, o espaço ocupado nele ele não tem espaço livre. Então ele transformou tudo em espaço ocupado. Eu poderia falar que só me interessa discos locais. Para eu fazer isso, where object drive type igual a 3. Opa, igual não, né? Menos ec 3. Pronto. Agora eu tenho exatamente a quantidade de disco que eu tenho nesta máquina. O que o laboratório pediu? Mostrar o espaço ocupado em todos os discos de todos os computadores de uma determinada unidade organizacional. Então, vamos pegar esse cara e vamos jogar isso aqui primeiro para um getMember, só para eu relembrar. Como eu fiz um select aqui, que só me selecionou algumas propriedades, ele me trouxe essas propriedades aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada no help do getWMEObject. Eu vou pegar aqui show windows e vamos procurar como que eu poderia passar para o getWMEObject a lista de computadores do meu domínio. Então, eu tenho aqui um -computer_name? Tenho. Só que -computer_name não aceita entrada.
Cláudio, por que esse computer name não aceita entrada? Porque não. Parece meio grosseria, mas a pessoa que desenvolveu o getWMEObject não desenvolveu com o computer name, a propriedade, o parâmetro computer name, aceitando entrada. Então eu não posso usar o pipeline para passar o menos computer name. Mas eu tenho credenciais, eu tenho direct read, eu tenho enable all privilege, eu tenho filtros, mas nenhum deles aceita entrada. GetWMEObject não aceita entrada. Beleza, pelo menos não assim. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar este comando, -WMEObject, passar uma lista computer name. Aliás, deixa eu até mostrar isso aqui, que eu vi e não retornei. Bem, ele não me falou aqui, pelo menos não na descrição, se ele aceita mais de um computer name, tá? Eu acho que aceita. Mas vamos descobrir? Como é que a gente pode descobrir isso? Vamos tentar. Então, menos computer name, nux cl1, vírgula, nux dc1. Se aceitar, ele vai me trazer os volumes tanto do cl1 quanto do dc1. Sem jogar isso para o getMember, né? Enter. E olha que beleza, ele me trouxe tanto o C2 pontos do DC1, quanto do CL1, quanto o C2 pontos do DC1. Ótimo. Então, eu já tenho quase o que eu preciso. A única coisa é que neste local eu preciso da lista de computadores do meu domínio. Ou seja, fazer novamente... Cadê? Este filtro aqui. Lembra desse filtro? Só que não adianta agora fazer esse cálculo todo. Então vamos pegar aqui o get. Estou digitando no lugar errado. Get AD computer menos filter asterisco. Isso aqui me trouxe todos os computadores. Já vimos aqui que eu poderia ter especificado uma OU específica. Como eu só tenho 3 domínios, vou deixar isso mesmo. Só que eu não posso passar isso aqui para aquele comando. Aquele comando não aceita entrada. Mas eu posso ter uma lista de objetos. Essa lista de objetos, eu posso jogar para eu obter essa lista de objetos. Select object menos property name. É quase isso. Só que aqui é um objeto nux dc1 que tem como propriedade um atributo chamado name. Não é isso que eu quero. O que eu quero é uma lista, e aí vamos olhar de novo um help lá do getWMEObject, que tem uma informação importante. Eu preciso de um string. Não pode ser um objeto getADComputer. Então, nós vimos como é que a gente resolve isso. Para a gente resolver isso, eu faço este select, só que no lugar do property, eu jogo o expand property. Isso aqui não é mais uma propriedade nome, ou objetos que têm uma propriedade nome. Isso aqui agora virou string. Ele expandiu a propriedade, e se eu olhar o getMember disso aqui, ele me retorna exatamente o que aquele atributo pede. Então, agora, eu já tenho exatamente a consulta que eu preciso fazer. Mas... vou dar um... deixa eu copiar isso aqui.
Vamos voltar lá naquele nosso comando grande. Pronto. Como é que eu substituo essa lista que eu passei aqui por aquele comando, pelo resultado deste comando? Eu coloco entre parênteses, que foi exatamente o que a gente falou lá dentro desse módulo. E fecho. Isso aqui está pegando essa lista, tudo que está entre parênteses, e vai executar isso aqui primeiro. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Isso aqui é uma forma de fazer isso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Enter. E ótimo. Me trouxe exatamente o que eu precisava. Tá? O que está entre parênteses, ele executa primeiro. Então ele pegou esse comando que tem... Cadê? Parou aqui, na verdade. Esse comando tem como resultado, a saída desse comando é essa lista, DC1, CL1, SVR1. Isso aqui, esse resultado, essa lista, foi passado para o -computer name do comando get wme object -class win32 logical disk e todos esses resultados. Beleza. E aqui, por último, eu tenho aqui mostrar o espaço total ocupado em todos os discos de todos os computadores de uma determinada unidade organizacional do domínio. Olha que isso aqui me traria uma lista dos 5.000 computadores que eu tiver nesse domínio. Eu consigo ver o espaço ocupado em todos os computadores utilizando esse comando para cima. Só que ele quer não somente isso, mas ele quer o espaço total ocupado. Quanto em teras eu tenho ocupado em todos esses computadores? Se eu precisar, por exemplo, virtualizar todas essas máquinas, qual é o espaço que eu vou demandar do meu storage para escrever todos esses HDs em discos virtuais? Então, isso é um objetivo que eu poderia precisar fazer essa consulta. Para isso, eu jogo isso para o Measure Object e peço para ele somar para mim o soma menos property, o campo ocupado. É um campo calculado, mas ele trouxe para mim aqui o espaço total ocupado nessa saída, né? Nessa saída. Cara, mas eu quero esse espaço ocupado formatado de uma outra forma. Eu quero isso aqui em giga, eu quero isso em tera. Bem, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Uma delas, eu posso pegar este resultado e jogar para um Select Object, e eu quero as propriedades, somente as propriedades. Vamos primeiro pegar a propriedade soma menos property name sum. E ele trouxe para mim somente a soma. Só que eu quero essa soma inteira. Como é que eu posso fazer isso? Crio uma hash table, mais uma vez, que vai ter o nome igual a total em tera. Fecha. E a expressão, expression, é igual. Vamos fazer a expressão. A expressão é o valor que está no meu pipeline, né? Ponto soma, é a propriedade que eu tenho aqui. Vou botar isso aqui entre parênteses. Dividido por 1 tera. Isso aqui vai me dar este resultado em tera. Então, fecho a minha expressão, fecho a minha hash table. Se o que eu fiz deu certo,
total. Em tera, ficou muito pequeno, não tem tantos teras assim ocupado nessas 3 máquinas. Cento e poucos gigas, 119 gigas, 119 gigas. Então, no lugar de 1 tera, só para ficar um número mais bonito, eu vou botar em gigas. E, para isso, eu vou dividir por 1 giga. Pronto, eu tenho 40 gigas ocupado nessas 3 máquinas. Aqui eu tinha até calculado errado, né? Aqui é 11, na verdade. Não é 119. Então, total ocupado nessas 3 máquinas, NUX SVR1, NUX DC1 e NUX CL1, é um total de 40 GB que está ocupado nessas máquinas. Tá claro, pessoal? Como é que a gente pode ir manipulando estes comandos? Olha que em um comando só eu consegui levantar várias informações trabalhando com essas saídas, tudo trabalhando com pipeline dentro do PowerShell. O PowerShell me dá uma força muito grande de manipular saídas de commandlets, onde eu consigo ir trabalhando com estes dados para extrair exatamente a informação que eu quero. Beleza? Forte abraço para vocês, até a próxima aula.